pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Eduardo Tardelli, o CEO da Uplexis. Super prazer em estar aqui contigo hoje, Eduardo, tudo bom? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Eduardo. Um prazer estar aqui junto aí, compartilhando aí conhecimento com todo mundo. Show de bola. Então, hoje conversa entre charás aqui. É, Bom, vamos lá, Eduardo. Vou direto aqui pro conteúdo. Eu gosto normalmente de perguntar que você se apresente um pouquinho, tanto sobre a sua trajetória no jurídico e a história também da Uplexis, né, que tem tanto o lado do jurídico e que eu saiba de marketing também. Acho que seria legal você contar um pouquinho. Uhum. Bom, a Uplexis, nós nascemos em 2005, né? Nascemos basicamente na necessidade de capturar dados. A gente começou minerando dados nos diários oficiais e na época a gente já atendia escritórios de advocacia, OABs, né, buscando informações, trabalhando a questão das publicações online. E o Diário Oficial é uma fonte de dados muito rica, né? Você consegue, obviamente, que assim, ela é massiva, ela é volumosa, ela é de difícil acesso, né, para você trabalhar, a encontrar informação naquele mar de conteúdo, porém ela é extremamente rica, desde que você tenha as ferramentas tecnológicas para isso. E foi aí a semente que a gente começou a trabalhar, evoluir. A gente começou com um serviço muito específico para o meio jurídico, essa é a nossa essência, né? Então, dentro do contexto de Law Tech. E depois a coisa foi evoluindo para outras demandas também envolvendo captura de dados, né? Então, a gente passou a ter demanda para capturar dados da Receita Federal, né? Buscar dados em mídias sociais, no Google, nos tribunais de justiça, e aí a gente foi desenvolvendo aí vários robôs de captura e criamos, né, no caso aí a plataforma UpMiner, né, que hoje é um produto aí bem conhecido no mercado e hoje a gente trabalha em cima dele, que na verdade, né, você agrega diversos dados, trazendo aí dados de diversas fontes de dados, aí eu estou falando centenas de fontes de dados, você busca toda essa informação e entrega isso para o tomador de decisão. E na ponta, esse tomador de decisão pode ser um advogado, pode ser um gestor jurídico, pode ser um compliance officer, pode ser um auditor, pode ser ali um investigador de dados, um analista, etc. Enfim, uma pessoa que na ponta está olhando as informações para tomar uma decisão de risco, entender o contexto ali que ela está envolvida. Então a coisa foi por esse caminho e a gente passou aí a atender diversas verticais de mercado. Mas temos muita demanda, principalmente aí de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia que trabalham aí com processos de due diligence, M&A, levantamento de passivos, recuperação de crédito, background checks diversos. Então, onde você precisa ter acesso a muita informação, validar essas informações em órgãos oficiais, né, de uma maneira rápida, eficiente, segura, né, é onde a gente consegue aí ajudar. E a gente, na verdade, né, então saímos aí, começamos na área jurídica e aí passamos a atender diversas outras verticais de mercado, sempre nesse contexto de capturar dados, agregar, trazer conhecimento para o tomador de decisão. Legal, acho válido também. Eu sei que você tem uma certa história com a B2L também, né? Conta um pouco pra gente. Então, a B2L, ela nasceu em 2017, né, na época a gente não eram nem 30 empresas, né, que começaram aí com a ideia, foi quando a gente fundou a associação e ela começou a tomar um tamanho, né, muito rápido. Então, hoje a gente tem aí, são mais de 200 Lotechs, são mais de 100 escritórios de advocacia, né, o próprio site da B2L, né, todos podem acessar, né, tem muito conteúdo vasto, rico ali, diversas publicações, então virou ali um ecossistema muito rico, né, e a B2L, né, tem conseguido aí fomentar muito essa ponte entre empreendedores, no caso aí Lotechs, empresas que desenvolvem tecnologias para atender o meio jurídico. A gente tem os escritórios de advocacia na ponta, tem também aqui um pé nas universidades, então todo lado aí do pessoal da academia, que de um jeito ou de outro está entrando no mercado ou estuda temas específicos aí em linhas de mestrado e doutorado. Então a gente conseguiu fazer, e também aí em hubs de inovação também, aí envolvendo coworks e aceleradoras, etc. Né? Também tem um pé com investidores, fundos de venture capital.
Então, esse ecossistema rico, né, a B2L tem fomentado muito, né, e, obviamente, sempre olhando essa questão da transformação digital, né, o que é necessário, né, para o advogado 4.0, né, essa transformação digital que está acontecendo em todas as áreas da economia e, obviamente, no direito principalmente, né, por ser, né, a transformação no direito está sendo intensa, porque o direito sempre foi uma área muito tradicional, né, então, quando você imagina o advogado, né, a pessoa ali, você vê ali que é uma pessoa que, né, tem todo um processo tradicional de se vestir, de falar, de escrever, né, e isso está sendo transformado intensamente pela tecnologia. E, de novo, como eu sou do lado da tecnologia, eu vejo isso com muito bons olhos, né? A gente pode até pensar, né, de formas, mas vai acontecer isso, etc. E muito pelo contrário, né? Eu olho a tecnologia como ela vem auxiliar, ela vem criar várias outras oportunidades de mercado, né? Vários outros problemas relacionados aí à legislação, né, como legalizar tal coisa, problemas que antes a gente não tinha e passam a ter, e isso só vai gerar oportunidades aí para os advogados, para os escritórios de advocacia, enfim, que estiverem atentos, que acompanharem esse movimento de transformação. Então, a B2L, ela tem um papel essencial e faz aproximadamente um ano que eu sou um dos conselheiros da associação. Então, nós temos ali o nosso conselho junto com o nosso presidente, né, que é o Daniel, e a gente ali toma as decisões, etc. Inclusive, só para colocar um exemplo aqui, né, recentemente saiu essa questão das empresas aí quando você perde uma viagem, né, aérea, você entra com um processo na justiça. E aí tem várias empresas que começaram a automatizar isso, e aí teve todo um trâmite legal envolvendo, e a B2L também aí deu seu parecer, fomentando toda a questão aí da tecnologia, né, vamos assim, qual que é o benefício que traz para a sociedade efetivamente, né, olhando aí o consumidor final. Então, tem um papel importante também aí de fazer esse meio de campo e ajudar também a fomentar esse tema junto aí a Congresso Nacional, né, a tendências mesmo no que tange a área jurídica no país. Legal. Bom, então o nosso tema de hoje ele vai estar muito centrado em transformação digital, tanto para departamentos jurídicos quanto para escritórios de advocacia, especialmente na área de Big Data, né, que eu sei que é onde o Eduardo tem bastante atuação e pode nos falar bastante ideias, né, do que está acontecendo. Né? Então, querendo conhecer bastante a sua visão. Então, assim, para começar, Eduardo, eu queria entender como que você vê hoje a adoção do mercado jurídico por Big Data? Né? Qual que é a sua visão desse panorama, vamos dizer assim? Bom, assim, a gente já está nesse mercado aí há 15 anos, né? Então a gente tem acompanhado, né, o movimento e a gente percebeu, obviamente, aí um aumento da demanda, principalmente nos últimos 5 anos. O advogado, né, por natureza, ele sempre foi reticente quanto ao uso de tecnologias, né, ao uso de mudar a maneira como ele já trabalha. Mas eu já faço desse jeito, isso está certo, sempre deu certo, né? Muitas vezes assim o escritório já passava de pai para filha, então meu pai já fazia assim, etc. E aí, né, a tecnologia vem, então assim, o advogado, ele sempre, de certa forma, ele foi reticente no uso da tecnologia. Só que isso passou a mudar, principalmente nos últimos 5 anos. E isso, assim, a cada ano tem aumentado mais e mais, né? Você vê eventos como Fenaló, Startse, Law Tech Conference, etc., e vários outros aí, você vê, assim, o público só aumentando, querendo conhecer, né? Muitas vezes estando ali só para acompanhar, ver o que está acontecendo, porque, de novo, as Law Techs, elas estão surgindo, né? Como eu comentei com vocês, há 3 anos atrás, pouco menos de 3 anos atrás, né? Não tinha nem 40, 30 Lotex, né? E hoje aí são mais de 200 e mais, né? Se a gente for fazer essa contagem, todo mês estão surgindo novas. Então, a tecnologia possibilitou isso, né? Hoje nós temos, a tecnologia, ela está cada vez mais virando commodity, né? A gente tem aí grandes suítes de serviços, né, para ser usados, né? Então,
posso dar alguns exemplos aqui, a própria AWS é um exemplo, o Google Cloud, o IBM Watson é um outro exemplo, enfim, né? Azure da Microsoft, onde você tem aí ambientes de cloud e você tem diversos serviços sendo disponibilizados, plug and play, né? Que você pega simplesmente, ele já está pronto, né? E você aplica numa necessidade real de negócio. Então, isso favoreceu muito o mercado de inovação, obviamente, e trouxe aí também aí diversas novas soluções para o dia a dia do advogado, né? Para ele ganhar agilidade, para ele ter eficiência, para ele conseguir ter controle e gestão em cima de tudo que ele está fazendo, né? E então, de novo, a tecnologia veio para agregar. A tecnologia sempre é meio e não é fim, né? Você sempre precisa, né, da inteligência humana por trás, então seja um gestor jurídico, seja um advogado, né, ali à frente do escritório, você sempre precisa ali ter ali o fator humano no meio desse contexto, mas a tecnologia é um meio para você conseguir fazer de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, muito mais segura, né, e obviamente atendendo aí cada vez mais um número maior de clientes. Tá? Então isso é muito positivo, né? Legal. Seria legal a gente entrar no detalhe aqui, porque eu sei que existe tanto aquele radar AB2L, que é bem legal, que mostra várias aplicações de Legal Techs. A gente também no B2B Stack tem a categoria software jurídicos com várias subcategorizações. E seria legal entender de você quais tipos de soluções hoje, então especialmente para quem às vezes não está ainda implantando ou usando tanto de Big Data, ou quem já é um usuário, mas a gente sabe que tem sempre novas soluções surgindo. Quais são as soluções hoje, na sua visão, que envolvem dados, né, soluções para Legal Techs, né, soluções de Legal Techs que envolvem dados e que transformam de alguma forma um departamento jurídico ou um escritório de advocacia? Tá. Bom, eu vou começar ali pelo básico, né, pelo arroz com feijão. Todo departamento jurídico e todo escritório precisa ter minimamente ali o seu sistema de gestão. E aí que a gente entra, né, nos sistemas de gestão de escritórios e departamentos jurídicos, que nada mais é como se fosse um ERP, né, um sistema de gestão, mas bem específico para o meio jurídico, onde você consegue ali inserir contratos, você consegue inserir processos, você consegue acompanhar esses processos, você consegue alocar timesheet, então as horas trabalhadas de cada advogado, alocar nos clientes, enfim, amarrar com pagamentos. Então, isso é um sistema de gestão jurídico. Esse, eu diria que é o arroz com feijão, é o mínimo necessário, né? E aí você tem aí diversas outras soluções que complementam, né? E aí depende muito, caso a caso, mas que complementam o universo aí do departamento jurídico do escritório. Então aí a gente teria aí ferramentas de monitoramento, né, e aí eu estou falando monitoramento dos tribunais, monitoramento dos diários oficiais, né? O diário oficial, como os tribunais, é onde são publicados os processos, né? Então cada vez mais a gente tem também a transformação da justiça, né, indo para o meio digital, então você começa a ter também os processos eletrônicos, os tribunais aí trabalhando 100% de forma eletrônica, peticionamento eletrônico, e tudo isso, né, de novo, vindo trazer aí essa segurança, essa agilidade para os advogados. E você tem essas ferramentas de monitoramento, então onde você pode acompanhar tudo isso, lembrando que um departamento jurídico, né, ou um escritório pode estar trabalhando com 1, com 5, com 10, com 1.000, com 5.000, com mais de 10.000 processos, né, em N advogados. Então imagina fazer isso de uma maneira eficiente, né, minimizando ao máximo as falhas humanas, lembrando que você está falando de processos, então você tem prazos a serem cumpridos, você tem procedimentos que devem ser feitos aí etapa por etapa, senão você acaba perdendo o processo, você acaba prejudicando o seu cliente. Então, para tudo isso, né, você precisa ter aí, né, todo esse ferramental para fazer todo esse procedimento de uma maneira eficiente. Você tem ferramentas também de resolução de conflitos online, né, que é uma coisa também relativamente nova. Então, muitas vezes, né, em vez de você se envolver, se deslocar fisicamente, se encontrar com a outra parte, ou com o advogado da outra parte, tentar
chegar num acordo, etc., você consegue fazer isso num ambiente virtual, seguro, através, né, com toda a comunicação, com todo o registro ali de tudo que está acontecendo e conseguir chegar num acordo, né, muitas vezes, né, até evitando uma esfera jurídica. Né, então, você dá um ganho, né, muito grande para o seu cliente, você dá um ganho muito grande para a justiça do país, né, que já está atolada, né, a justiça do país, de novo, você tem, assim, se parasse de entrar processo hoje no tribunal, né, eles já teriam trabalho para pelo menos 4 anos. Isso já está nos dados. Os dados já mostram isso, né, com o contingente de pessoas que tem hoje nos tribunais. Então, assim, o sistema, eu não vou falar que ele está travado, mas, assim, ele está muito comprometido, né, e não é à toa que o Brasil é líder aí, né, de recordes, né, então nós temos o maior diário oficial do mundo, nós temos a maior quantidade de processos, né, você fala, pô, que legal, isso né, não sei se isso é bom ou ruim, né, a gente tem que olhar que isso tem um custo violento para a sociedade, né, efetivamente, né, estamos resolvendo ou não um problema dos cidadãos, então é isso que tem que ser olhado, né, e não simplesmente os números, e o cenário realmente, ele só tende a ficar cada vez mais crítico, porque ao mesmo tempo que está chegando a transformação digital, ela chega primeiro, né, nas empresas, no departamento jurídico, nos escritórios, que de um jeito ou de outro aí vão se automatizando, vão ganhando eficiência, vão ganhando produtividade, que por sua vez vai atolando os tribunais, né, o governo, porque, de novo, o governo sempre é mais lento para investir, não que eles não estejam investindo, eles estão investindo também, só que é um outro ritmo, né, aí você entra ao lado. Tem política, tem a questão aí de verba disponível, orçamento anual. Então, a coisa começa a tomar uma proporção muito maior. Né? Você tem também ferramentas de busca de informações, de descoberta de informações, né? Como a gente está falando, né, de um ambiente digital, onde cada vez mais a gente tem mais e mais informações disponíveis, seja para abonar, desabonar uma pessoa física ou jurídica, você precisa também ter tecnologias que possam trazer essa informação de uma maneira rápida e eficiente. Costumo dizer que muita informação e pouca informação é um problema. Né? Você precisa calibrar aí, né, essa sua... o quanto que você precisa de informação, né? Então ir atrás do que for relevante e somente o que é relevante para você, porque você pode se perder nesse mar de dados e tomar uma decisão equivocada, ou perder muito tempo para tomar uma decisão, ou tomar uma decisão baseado em dados desatualizados, em dados errados ou em poucos dados, que também é um problema. Tá? Então, como calibrar, né, essa mira, né, esse canhão, efetivamente, que é a tecnologia, vamos dizer assim, né, os meios tecnológicos aí que a gente tem disponível, as soluções, para você conseguir chegar nesse meio termo, né, e conseguir fazer, né, chegar nesse ótimo aí para realizar o seu trabalho. Tá? Temos também aí ferramentas de automação e gestão de documentos, né, o famoso GED, né, ou Enterprise Content Management, que seria um sistema de gestão de conteúdo, aí, obviamente, muito focado no contexto jurídico, né, onde você tem muito documento sendo gerado, né, muitas vezes aí laudas, diversos tipos de documentos, planilhas, e que você precisa organizar isso de alguma forma, conseguir também não só, né, organizar, armazenar de maneira segura e também conseguir encontrar, se em algum momento, lá no futuro, você quiser fazer uma busca aí no legado, né, no passado, você conseguir acessar isso. Temos ferramentas também de acompanhamento de legislação, não é à toa, né, o Brasil aí é um universo rico, né, em legislação, cada vez mais aí a gente tem mais e mais leis, projetos de leis também, né, que um dia vai se tornar uma legislação, e cabe aí também aí ao departamento jurídico, né, ao advogado, né, acompanhar esses projetos, entender o risco, o impacto que isso vai gerar na empresa, no departamento, enfim, no negócio da empresa, né, para já ir se precavendo. Né. Você tem ferramentas também de projeção para você fazer projeções de gastos jurídicos. Então, imagina que você trabalha ali num volume muito grande, seja de processos trabalhistas, né, questões aí tributárias, né, onde você precisa fazer provisões. Então, o software ajuda muito você a desenhar esses potenciais cenários,
né? E identificar de uma maneira aí eficiente, baseada em dados, né? Então olhando histórico passado, comparando com médias e também aí acompanhando o tempo real e também com projeções, você consegue aí extrair indicadores essenciais que muitas vezes vão nortear a própria estratégia do departamento jurídico, a própria estratégia ali da empresa, né? E aí você está falando de passivos, você está falando de investimentos que deixaram de ser feitos, que você pode alocar essa verba para outras coisas. Então, de novo, usando tecnologia, isso facilita muito, né? Você tem aí a parte que tem se falado muito, né? Eu, pelo menos a minha visão ainda, eu vejo como uma coisa que ainda vai evoluir muito, né? Então é algo que ainda tem para onde assim, que ainda vai entregar muito valor para a sociedade, que é a jurimetria. Tá? Então, você trabalhar o analytics, né, e a jurimetria. Né? Então, como extrair dados, né, informações, indicadores, tendências desse mar de processos que nós temos aí no mundo, no caso aí no Brasil. Então, olhando, né, então, valores de causas, quanto tempo leva, né, para ela ser ajuizada ou não, quanto tempo leva para ela caminhar naquela vara específica, como aquele juiz costuma decidir num caso como esse, o que eu tenho de referências anteriores aí, né, jurisprudência, que possa embasar uma tese específica jurídica para eu seguir um caminho ou outro dentro do meu processo, né, para ajudar o meu cliente. Então, assim, a jurimetria também é um campo vastíssimo aí que eu vejo ainda muito promissor, né? Eu acho que a gente já tem soluções bem legais, bem interessantes aí no mercado, mas que ainda vai evoluir muito esse campo, né? Temos ferramentas também aí, né, que é um outro campo também que eu vejo muito promissor também, essa questão de contratos inteligentes, né, smart contracts, por exemplo, né? Então, você conseguir automatizar primeiro, assim, você automatizar o processo manual mesmo de preenchimento de contratos, de laudas, de templates de contratos, de petições, etc. Então, isso facilita muito você ganhando de agilidade e indo numa coisa mais, né, uma coisa mais futurística seria você trabalhar mesmo com contratos inteligentes, onde cláusulas do contrato, baseado em variáveis pré-definidas, são executadas de forma automática, né, onde você tem as duas partes aí interagindo através de um smart contract, né, de um contrato inteligente, que através aí de gatilhos, né, tudo obviamente no meio digital, automaticamente as cláusulas são executadas em tempo real, sem a mínima interação, envolvendo o judiciário, etc. Tá? Então, isso é um outro lado importante. Né? Tem uma outra promessa muito grande né, o que o blockchain, né, vem aí propondo, desenvolvendo, etc., que seria toda essa questão aí dos cartórios, enfim, dos órgãos registradores, onde você consegue aí tirar o intermediador e conseguir interagir entre as partes com segurança e log de auditoria e etc., né, de uma maneira segura. Então, isso também vai ser uma promessa muito grande, né, que está se falando aí, que a gente vai conseguir reduzir diversos elos na burocracia. Tá? Então, enfim, eu só dei um panorama, né, obviamente tem muito mais coisa, mas só para a gente entender muita coisa. Sem falar, de novo, né, nem entrei ainda no mérito da inteligência artificial. Né, que a inteligência artificial, obviamente, para ela funcionar bem, para ela conseguir entregar um resultado eficiente, né, você precisa ter dados de qualidade, você precisa ter base de dados, massa de dados, aí entra data lakes, big data, enfim. Né, então, o dado é essencial, né, não adianta nada eu pular o estágio e ir direto, vou usar inteligência artificial, mas eu não tenho dado de qualidade, eu não tenho dado suficiente para colocar ali num engine, né, num motor ali, usando inteligência artificial, para identificar tendências, para eu tomar uma decisão de forma automática, né, para eu ter recomendações específicas em cima de um caso. Então, a inteligência artificial também aí é muito promissora olhando esse universo. Eu entendo que ainda a gente tem aí o problema do Big Data para resolver. Eu acho que muitas empresas ainda precisam arrumar a casa, organizar os seus dados, né, para que eles possam ser trabalhados no segundo momento. Né? Eu vejo também no mercado muitos aí atropelando, né, porque também virou aí uma buzzword aí, inteligência artificial, então todo mundo quer ter inteligência artificial dentro de casa de alguma forma, mas enfim, ela tem muito mais aí a oferecer
do que nós estamos vendo ainda, e é muito promissor o que vem pela frente. Legal, então, nossa, tem muita aplicação, muita categoria no mercado jurídico, né? Isso é fantástico. E algumas que estão por se desenvolver ainda, pelo que você comentou, né? Eu queria entender com você o que, na sua visão, já que você tem acesso a várias empresas que estão montando o seu stack com Big Data. Da perspectiva de Big Data, o que você considera hoje um estado da arte de um stack, um suite de ferramentas que tanto um escritório de advocacia usa, quanto um departamento jurídico? Assim, um escritório ou uma empresa, não precisa citar nomes, mas que você já visitou e você viu, poxa, realmente isso aqui está bem costuradinho, está funcionando muito bem, eles estão funcionando tanto na perspectiva de inovação quanto na perspectiva de uso de Big Data, estão funcionando muito bem. Você quer saber antes ou agora, né, do Covid, né? Porque muda algumas coisas. Mas, pois assim, acho que os dois, né? Eu acho que assim, o Covid, né, com a chegada do Covid, a gente já tem que pensar como será, né? Que o passado, obviamente, muita coisa permanece, porém outras coisas têm que ser deixadas de lado, né? Mas assim, olhando um contexto ideal, obviamente, eu vejo, né, um departamento jurídico ideal, olhando aí questões de soluções, de automação e digitalização, e também um escritório de advocacia, né, fazendo aí um paralelo. Primeiro, né, um bom sistema de gestão jurídica, né, como eu comentei com vocês, e aí, obviamente, tem centenas no mercado, que integram aí também tribunais, diários oficiais, você consegue integrar o financeiro, né, você consegue também integrar a parte de gestão de documentos, aí falando de um GED, né, gestão eletrônica de documentos, então tudo isso de uma maneira integrada, você consegue ter ferramentas de workflow também juntos aí com o gestor jurídico, né, porque como você tem hoje um cenário onde cada um está na sua casa, né, o departamento jurídico ele interage com diversas áreas da empresa, né, e aí imagina que cada um está na sua residência, né, enfim, todo mundo aí está remoto, nesse cenário remoto você precisa ter essas ferramentas mesmo, onde você consegue, né, onde tudo que você faz, cada atividade que você faz fica registrado, né, uma vez que você deu ali o seu approve, deu o seu ok, ela passa para a próxima pessoa ali, ou para o próximo nível do fluxo de tarefas, de forma automática, tudo isso registrado, com log de acompanhamento, com relatórios. Então, isso é muito importante, porque você tem controle nesse processo que está acontecendo no meio digital. Eu acho que a questão também da nuvem, né, antes ainda era um paradigma, acho que hoje até para algumas empresas ainda, uma minoria, mas ainda assim né, essa questão, né, vou para a nuvem ou não, estou seguro na nuvem ou não, acho que assim, não é nem mais uma discussão que tem que ter, né, né, estamos em 2020, então assim, a nuvem é o fim e ponto, né, não tem muito que discutir nessa questão, mas você estando na nuvem, né, o seu device, né, você pode acessar o seu processo, você pode interagir com as suas partes, né, envolvidas ali no processo em qualquer device, pode ser no seu notebook, no seu celular, no seu iPad, enfim. A questão da mobilidade e de você conseguir acessar de diversas né, os sistemas, os dados, né, do seu processo em diversos meios é essencial, né, essencial. Eu diria também ferramentas, obviamente, né, e já entrando no contexto do Covid, então ferramentas de videoconferência seguras, né, eficientes, que você consiga aí, conversar com os seus clientes, conversar com os seus pares, interagir e conseguir realizar o seu trabalho remotamente. Então, eu acho que isso veio para ficar, por mais que passe aí o Covid, né, muita coisa será repensada, replanejada, e tenho certeza aí que muitos aí vão deixar em segundo plano a questão do espaço físico, de um escritório, enfim. Então, é muito importante você ter ferramentas de videoconferência, e aí entra também o lado da comunicação. Essas ferramentas de videoconferência podem ser um meio de comunicação também, mas você tem aí outras ferramentas de comunicação, né, onde você consegue registrar tudo isso, trabalhar em projetos, né, e aí, enfim, são várias, né, que você pode... Você tem aí ferramentas diversas no mercado, um exemplo aqui, Slack, o Microsoft Teams também, enfim, o Google Talks também dentro do contexto aí do
do Google Docs, né, corporativo, né, no ambiente corporativo, seguro, etc. Então, e outras de mercado. Então, isso é muito importante também. Uma outra coisa, né, ter ferramentas aí de busca de dados, validação de dados, né, de geração aí de insights, de relatórios, trazendo dados especificamente para a tomada de decisão. As decisões, né, precisam, devem e serão data-driven, né? Então 100% baseado em dados. O achismo ficou no passado também, e ainda mais num contexto de transformação digital acelerado pelo Covid. Você vai ter unicamente as informações, e as informações precisam ser de qualidade para você tomar uma boa decisão e conseguir realizar o seu trabalho. Então ferramentas também aí nessa linha. E aí, obviamente, dependendo do tipo de trabalho, se você tem uma quantidade muito grande aí de processos, né, principalmente aí no contexto trabalhista, você pode usar aí ferramentas de mediação online, né, um exemplo, jurimetria também para fazer provisionamentos e estudos específicos de teses ou até de projeções de valores, né, estratégias jurídicas. Então, isso seria o ideal. A gente tem chats também, dependendo da interação que você tem com outras áreas. Se você precisa responder muita dúvida jurídica, você pode também implementar chatbots, né? E muitas dúvidas são resolvidas ali de forma automática pelo robô. Então a gente já tem aí chatbots cada vez mais evoluídos, né? E muitos específicos para o contexto jurídico. Então também é uma outra coisa. Interpretação de linguagem natural. Então, quando a gente está falando aí de extração de entidades no texto, né, então o direito, né, por ser uma ciência não exata, né, uma ciência humana, você trabalha, né, com muita informação, principalmente informação não estruturada, dispersa em textos, e aí você tem a tecnologia onde você consegue extrair tudo isso e estruturar tudo isso e gerar informação em cima disso, né, e dados e estatístico, etc. Né? Eu sei que também uma pessoa do direito, né, não necessariamente, principalmente aí da minha geração, não necessariamente eu diria, não teve efetivamente aulas de programação, né, estatística, acho que até alguns aí tiveram, mas são matérias essenciais hoje em dia, né, cada vez mais essenciais, tanto é que elas já estão entrando aí em muitas grades de escolas, de faculdades, etc. Né? Então, falando de programação, né, que começa lá no fundamental com as aulas de Maker, né? Meus filhos, por exemplo, têm aulas de Maker. Né? Então, que obviamente vai derivar para a programação e a coisa vai seguir. Por quê? Porque muitas profissões, né, muitas demandas vão surgir que hoje nem existem ainda, mas vão surgindo nessa linha de software, de usar o que já tem disponível, como eu comentei, né? Então a gente já tem muitos componentes prontos, né? Então como plugar essas coisas e construir um produto, um serviço que resolva um problema real aí de mercado, enfim. Então isso é uma tendência mesmo, né? E o software cada vez mais será aí um commodity. Muito bom. Só para resumir, então, assim, é até interessante a gente pensar esse cenário de coronavírus, né? Não foi o CIO que gerou a transformação digital de muita empresa, foi o coronavírus, né? Então, a gente sempre precisa de empurrãozinho às vezes cai bem. Como foi o caso também, né? O pessoal questiona a bancarização no Brasil, né? Então, grande parcela da população aí brasileira não tem acesso a contas bancárias digitais, né? E aí agora, do dia para a noite, tiveram que criar, né? Os bancos de dados mesmo do governo, como você vê aí, então CPF, inativo, quer dizer, muitos dados não estavam nem no banco de dados do governo, quer dizer, aquele cidadão não existe, né? Ele não existe para o governo, né? E aí como é que você monta políticas públicas, como é que você planeja o futuro de um país, né, quando você male tem seus dados aí de forma eficiente, coerente, etc. Então, de novo, a pandemia, obviamente, ela está aí, a gente sofre, né, que é uma mudança de comportamento, mudança de paradigma, pessoas estão morrendo, né? Empregos estão sendo encerrados, empresas estão falindo. Por outro lado, né, na crise você tem aí diversas coisas aí acontecendo num processo de aceleração muito grande.
né? Você pega diversas tecnologias mesmo que evoluíram durante a Segunda Guerra, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Assim, nesse curto período de tempo, absurdo, assim, tem uma evolução muito grande, obviamente fomentado pelo lado bélico, né? Mas que trouxe aplicações gerais, aplicações reais, não no lado bélico, né? Então, o Covid é a mesma coisa, né? Então a gente tem que olhar se tem um lado positivo da coisa aí, a gente tem que olhar que isso está acelerando muitos processos, né? E obviamente a gente, né, pensa que é para melhor, né? O ser humano, ele aprende com seus erros, teoricamente, né? Legal. Bom, então até para a gente, já agradecendo o seu tempo e acho que poxa, foi um super aprendizado para mim aqui, eu tenho certeza que para todos que estão assistindo. Queria pedir para você deixar uma mensagem final, resumindo aí a sua visão do cenário pós-Covid, o que você vê que veio para ficar de tendências, até, talvez resumindo 3 tópicos que você acredita que todo escritório tem que acompanhar, veio para ficar, e todo departamento jurídico tem que acompanhar, em termos de tecnologia. Acho que isso seria bem, bem valioso. Eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo, né, muitos aí já estão, né, trabalhando a questão da redução de custos, pensando como ser mais eficiente, né, repensando diversos custos que no mundo anterior ao Covid, né, existiam e que hoje você passa a questionar. Então, eu acho que assim, a tecnologia, né, então olhando aí sistema de gestão, né, sistema jurídico, trabalhar toda a parte de digitalização, ter o escritório 100% virtual, para você poder acessar de qualquer lugar, você poder trabalhar de qualquer lugar, né? Aquela questão, né, aquele escritório, né, que você tem aquela imagem que é padronizada, aquele escritório de mármore com livros no fundo, isso já virou uma foto do passado, né? Então, assim, eu sei que, né, isso aí, de novo, né, já foi. Então, a gente tem que pensar agora que o escritório tem que ser em qualquer lugar e que eu tenho que ter mecanismos de poder trabalhar, interagir, né? O advogado também, né, eu vejo nessa transformação, ele vai ter que ser muito mais aberto a tecnologias, ele vai ter que se reinventar no que tange a interação, a buscar clientes, né? Porque o advogado hoje ele trabalha muito nessa questão da interação com o cliente, né, naquela conversa olho no olho, e de novo, como fazer isso nesse universo virtual, como encontrar esse cliente na internet, né, no universo, e mais do que isso, abrindo as oportunidades. Se antes ele poderia atender só os clientes que moram aqui na região, no bairro, etc., usando a internet ele pode atender em diversos locais. É o caso agora que que a medicina está passando aí, né, está sendo aprovada a telemedicina, etc. Então, se o médico antes só atendia o cliente que podia chegar até o consultório dele, né, que você tinha que se deslocar até lá, você perdia um tempo para se deslocar, ficava esperando na sala de espera, né, muitas vezes o médico atrasava, aí você era atendido, né, muitas vezes, assim, tem toda aquela questão ali do estresse, muitas vezes o paciente estava com dor, enfim, precisava ser atendido de uma maneira mais rápida, né? Na telemedicina é imediato, você entrou, vai ter alguém ali para te atender. Então, assim, qual é o ganho que a gente vai ter com isso? Né? Que isso impacta em um monte de coisa, impacta nos processos até dos planos de saúde. Né? Então, assim, desde o médico, hospitais a planos de saúde. Né? E legislação, obviamente. Né? Qual que é a responsabilidade, enfim, né, de você prescrever alguma coisa. E o advogado é a mesma coisa, o advogado vai ter que também trabalhar dessa maneira. Né? Então, isso é uma transformação muito grande e, obviamente, olhando também aí as tendências de mercado, né, se aproximando, tem muitos departamentos jurídicos, né, aí no caso empresas e escritórios, que trabalham a questão da inovação se aproximando de startups, então fazendo demo days, né, criando até um departamento de inovação ali com pessoas, né, formadas em direito, né, e também às vezes pessoas ali de outras disciplinas, né, então cientistas de dados, né, programadores, etc., que conseguem fazer essa ponte. Então isso também, obviamente que não é toda empresa que consegue fazer isso, mas é uma coisa bem interessante. Grandes escritórios de advocacia têm feito isso, né? Alguns, inclusive, tinham até criado equipes, né, dentro de coworkings, para também respirar
esse universo de inovação também interagindo aí naquele universo de startups em coworkings, mas coworking também eu vejo que pós-Covid aí terá uma transformação grande, tá? Mas acho que são coisas que devem tá aí na tendência, né? Sempre olhando aí como reduzir custo e acompanhando essa transformação digital. Excelente, bom. Então acho que muito, muito claro que o digital tá aí, veio para ficar. Muitos insights muito bons, tanto para quem está aqui assistindo, que é de escritório, de advocacia, quem é de departamento jurídico. Eduardo, mais uma vez, super agradeço o seu tempo, sua contribuição aqui para o B2B Legal Conference. Se quiser deixar um recado final, seu contato, LinkedIn, fica à vontade. Bom, no LinkedIn eu sou bem ativo, né, então é só procurar lá Eduardo Carboni Tardelli ou Eduardo Tardelli da Bilexis. Na B2L também, então a gente também é bem ativo, então também tem o site da B2L que eu deixo aqui para todo mundo acessar, né, b2l.org.br, que tem muito conteúdo bacana. Eu acho que também tem eu não vou nem falar aqui de eventos, né, tem vários eventos legais aí que acontecem no meio, mas evento esse ano está em stand-by, né, acho que eu acredito que não vai ter nenhum, inclusive fiquei sabendo hoje que o RD Summit foi cancelado, não vai ter em 2020, que é um evento, né, para 9 mil pessoas, que envolve aí marketing digital e vendas. E assim, eu acho que nesse momento, né, que a gente está home office, trabalhando, primeiro, né, tentando entender esse novo mundo que a gente está vivendo, acho que tem muito conteúdo bacana, né, aproveitar esse tempo aí para repensar muitas coisas, aprender coisas novas, interagir, tem muita live legal acontecendo. Eu diria que até assim é uma tempestade aí de conteúdo, né? A gente fica não dá para ver tudo, né? Não estou nem falando das lives aí de sertanejo, nada disso, né? Isso aí também tem, né? Na hora de entretenimento você tem live também de entretenimento, mas eu falo de conteúdo mesmo, de conteúdo, né, numa área específica, aprender sobre áreas que são tendência, né? Muita coisa nesse contexto aí pós-Covid vai se transformar no país, né? Então a gente vai ver aí muita coisa que estava emperrada no Congresso aí por muito tempo, vai ser aprovado do dia para a noite, a toque de caixa, que vai impactar negócios, etc. Então, acho legal acompanhar tudo isso, porque, né, no meio da crise, né, a gente tem que olhar as coisas boas aí que a gente vai colher depois, né? Porque ao longo da crise todos nós estamos sofrendo, mas temos que ser resilientes aí, trabalhar para ver a luz no fim do túnel, né? Então é o que a gente tem feito e assim, é um grande aprendizado para todos nós, né? Valeu, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até logo.